Por que alguém nasce em uma família que não se identifica? É normal, por exemplo, uma mãe odiar os próprios filhos? Agradeço se puder ajudar com a resposta. Tem várias perguntas aí, né? Vou começar pela última. Se é normal que uma mãe não ame os próprios filhos. Vamos lá. Normal é aquilo que é conforme a lei de Deus. Isso que é normal. Comum é aquilo que acontece com frequência. Então, normal não é, porque normal é o que é de acordo com a norma, é o que é de acordo com a lei. E de acordo com a lei, esse não é o comportamento esperado. Agora, é frequente na nossa sociedade situações em que determinadas mães têm algumas dificuldades com alguns filhos, às vezes não são com todos. Ela tem alguns filhos que ela tem uma certa afinidade e com outros ela tem um pouco mais de dificuldade. Existe a situação em que as mães chegam a ter até a aversão a determinados filhos. E há aqueles casos em que ela tem aversão por todos os filhos. Então, esses fenômenos acontecem porque nós pertencemos a um planeta de provas e expiações e que possui um conjunto de espíritos ainda profundamente perturbados. Nós somos almas ainda muito mutiladas pelos sentimentos que nós cultivamos no passado. Então, não é incomum que a gente experimente uma situação na qual uma família, uma mãe, possa apresentar uma rejeição de um filho em particular. Esta rejeição pode ser de causas do presente, de repente, pode ser uma história que aconteceu desse filho com ela e ela guardou mágoa daquilo que aconteceu, então é uma história do agora, mas pode ser uma história do passado. E às vezes, as duas. Por ter uma história no passado complicada, o filho hoje dá causas no presente que, de certa maneira, reforçam uma aversão que já existia. O filho já tinha uma sensação de aversão, se comporta de maneira agressiva ou indiferente, potencializando ainda mais um problema do ontem que se amplia no hoje. E aí, dentro dessa questão, você também coloca um outro ponto. Você também coloca logo no começo por que motivo as pessoas podem nascer em famílias que lhes são estranhas. Pessoas que nascem em famílias que não possuem nenhum vínculo de afeto com os integrantes. Essa circunstância, ela está também contida na literatura espírita. E existem duas causas fundamentais para esse processo. Primeiro, espíritos estranhos entre si, porque são almas iniciantes. No começo da evolução, quando a gente ainda não tem muitas experiências vividas, os espíritos podem, de repente, renascer em determinadas famílias que eles nem têm vínculo. Não tenho vínculo, não sei. São almas que não têm nem tanta história, são as primeiras existências, estão começando, não tem nem compreensão, estão desenvolvendo linguagem, ainda estão aprendendo a plantar, a colher, a construir suas casas, estão no comecinho das suas existências corporais, então renascem em famílias que não necessariamente possuem vínculo. E existe a segunda causa. A segunda causa está citada na obra Memórias de um Suicida, e diz que os filhos ingratos perdem a concessão de lares amorosos. Filhos ingratos podem perder a concessão exatamente para valorizar o amor não sentido, para aprenderem a valorizar os sentimentos que os pais lhe dedicaram e que eles foram arredios. Pais prestativos, amorosos, cuidadosos, que recebem filhos amargos, indiferentes, rebeldes, ingratos, podem ter as suas composições familiares alteradas no futuro, em função do desamor demonstrado pelos filhos, que então passam a nascer em famílias que lhes pareçam estranhos, exatamente para desabrochar
a necessidade de serem gratos ao amor que recebem. Nesta condição de filhos ingratos, e justificando por que isso aparece na obra Memória de um Suicida, os suicidas estão inclusos. Porque ao fazerem o ato do suicídio, muitos deles não estão preocupados com a dor que produzirão nos seus pais, no sofrimento que lhes advirá, nas angústias, nas tristezas, depressão. E por esse motivo, eles são inscritos na condição de filhos ingratos também, pelo ato tresloucado do suicídio. Agora, isso é uma medida terapêutica, isso não é uma imposição da lei. De repente, os pais, ainda que dentro de uma circunstância dessa ordem, dizem, ainda assim, eu acho que vai ser terapêutico estar conosco. Se de repente não for, naquele momento ele renasce distante para num futuro voltar a estar nos braços de quem ele lhes ama. Mas os filhos ingratos estão inscritos também na condição de famílias que lhes são indiferentes.